Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando o meu quarto. Olha só, aqui ficam os meus brinquedos. Aqui tem alguns brinquedos, ó. Que eu vou mostrar mais pertinho pra vocês depois, tá? Aqui fica a minha mochila. E aqui ó, fica meu fogão de brinquedo, que tá meio uma baguncinha, porque o meu irmão, Gabriel, bagunçou ele também. Veja, aqui fica minha mesinha com minhas bonecas. E aqui a minha cama tá bagunçada porque eu acabei de acordar. Tem travesseiro no chão porque ele caiu. Um tapete aqui porque eu tinha tomado banho ontem. E aqui fica meu guarda-roupa, ele é bem grande, né? Não dá pra mostrar só de uma vez, não.